Oi, gente, tudo bem? É, Cristiane, professora de Física, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre força e sobre a primeira lei de Newton, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês o material que eu tenho aqui para vocês irem acompanhando comigo. Então, o que acontece? As leis de Newton, elas fazem parte do conteúdo chamado dinâmica. Dinâmica é a parte da física que estuda o movimento e também as causas deste movimento. E, nesse sentido, a gente está preocupado com o que fez com que esse movimento acontecesse. A gente vai ver que, normalmente, a causa do movimento está relacionada à aplicação de forças de diversos tipos, mas a aplicação de força sobre um corpo gera nesse corpo um movimento. Então, a força é uma das coisas que a gente vai estudar aqui dentro da dinâmica, além das leis de Newton em si. A dinâmica ela foi estudada por diversos autores teóricos, né, da antiguidade, incluindo Isaac Newton, que foi um importante físico, mas não só isso, porque antigamente as pessoas estudavam várias coisas, né? Ele era matemático, filósofo, alquimista, ele estudou várias coisas, e as teorias dele são conhecidas pelo mundo todo. Entre as principais estão a teoria da gravitação universal e, claro, as leis de Newton. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a força. O que é a força? A força é uma relação que existe de interação entre dois corpos. Ela é responsável por alterar o estado de movimento de um corpo. Ou seja, ela pode alterar o repouso ou o movimento de um corpo quando aplicada sobre ele. Então, quando eu aplico uma força sobre um corpo, ele pode desenvolver aceleração ou ele pode se deformar, ou seja, por exemplo, quando um carro bate em outro, né? Ele se deforma. Então, é uma aplicação de força que gera deformação no corpo. As forças, elas são grandezas chamadas de grandezas vetoriais. O que significa isso? A grandeza vetorial é uma grandeza física que não basta colocar só a unidade e o valor. Por exemplo, a massa é uma grandeza que a gente chama de escalar. A gente fala, o corpo tem 5 quilos. Isso é suficiente para identificar essa grandeza. Agora, as grandezas vetoriais, não, elas precisam, além do número e da unidade, da direção e do sentido. Porque faz diferença se, por exemplo, eu aplico força para a esquerda ou para a direita, ou se eu estou aplicando força no eixo horizontal ou vertical. Então, a indicação de direção e de sentido é muito importante. A força, ela é medida com a unidade de Newton, que refere-se ao quilograma por metro por segundo ao quadrado. Vindo aí meio do que da segunda lei de Newton, depois vocês vão entender um pouco dessa unidade. Mas a unidade padrão de força é o Newton, no Sistema Internacional de Medidas. Mas ela também pode ser medida em outras unidades, como essas que estão aqui nesse quadrozinho. Algumas são submúltiplos de Newton e outra, como a quilograma-força, é uma unidade diferente, mas que também mede força. Aqui está uma relação entre o que vale 1 quilograma-força em relação ao Newton. Então, 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons. Tá? Aqui tem grama-força, pondal, dina e libra. Tem vários tipos de unidades diferentes, sendo que o quilograma-força e o newton são as unidades mais usadas. Esse equipamento aqui é o que a gente chama de dinanômetro. É um equipamento mais simples, né, que pode ser usado para medir força. Existem outros tipos de dinanômetro que são formas de medir a intensidade de força que um corpo tem. Normalmente, esses dinanômetros mais comuns são feitos a partir da mola, tá? Como eu disse, as forças, elas são grandezas vetoriais que possuem módulo, direção e sentido. E, normalmente, um corpo, ele sofre a ação de mais de uma força ao mesmo tempo. Depois vocês vão entender isso com mais calma.
mas um corpo ele consegue ter sobre ele mais de uma força ao mesmo tempo. E a gente precisa saber identificar a força resultante. O que seria essa força resultante? Seria o somatório vetorial, que eu vou explicar como isso funciona, das forças que atuam sobre o corpo. É como se eu pudesse pegar todas as forças que estão ali e substituir por uma única força. E eu vou explicar como isso funciona. E sempre que eu tiver uma relação entre essa resultante, eu posso identificar uma coisa importante. Por exemplo, quando a resultante das forças sobre um corpo der nula, a gente fala que esse corpo está em equilíbrio. O que significa a resultante das forças der nula? Quando eu fizer a soma vetorial de todas as forças que estão no corpo e esse valor der zero, significa que esse corpo está em equilíbrio. E ele pode ter dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estático, que é quando o corpo vai estar em repouso, ou seja, não tem velocidade, ou o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo vai estar se movimentando, mas se movimentando com movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento com velocidade sempre constante e diferente de zero. Então, sempre que a força resultante sobre um corpo for zero, isso significa que sua velocidade é constante. Ou ela é zero e o corpo vai estar em repouso, ou ela tem um valor fixo e ele vai estar em MRU. Então, quando estiver em repouso, o equilíbrio estático, quando ele estiver em MRU, o equilíbrio é dinâmico. Vamos falar um pouquinho sobre a força resultante. Como eu disse, a força é um vetor e ela é representada por setas orientadas que indicam para onde essa força está atuando, tanto em direção quanto em sentido. E para determinar a resultante de forças de um corpo, a gente aplica as relações de vetores, que indicam o seguinte: sempre que a gente tiver vetores apontando para a mesma direção, ou seja, quando eles tiverem um ângulo de 0 grau entre si, a gente soma esses vetores para dar o resultante. Toda vez que esses vetores estiverem a 180 graus entre si, ou seja, eles estiverem com a mesma direção, mas sentidos opostos, a gente subtrai esses vetores. Esses aqui são os casos mais simples, que é o que a gente precisa ver agora. Então, por exemplo, imagine que tem duas forças sendo aplicadas na mesma direção. Imagina duas pessoas tentando empurrar um carro que está enguiçado. Cada uma vai aplicar uma força. Então, eu vou ter uma força 1 e uma força 2 sendo aplicadas. A resultante dessas forças vão ser a soma dessas duas forças individuais. Então, imagina que alguém aplicou 100 newtons e a outra pessoa 80. Quando eu juntar essas duas forças, eu vou ter uma resultante que equivale a 180 newtons. Nesse caso aqui, eu tenho duas forças sendo aplicadas em direções contrárias. Enquanto alguém empurra para frente, a outra pessoa empurra para trás. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma subtração de vetores. Então, a resultante vai ser a subtração de F1 menos F2. Isso vai gerar um vetor resultante que vai estar na direção e no sentido do maior módulo, ou seja, o que sobrar da subtração entre os dois vai sobrar na direção do vetor maior. Então, mostrando isso numericamente para vocês, João do céu, mostrando isso aqui numericamente para vocês, imagine que aqui a gente tem um valor de força de 80 newtons, enquanto aqui a gente tem um valor de 100 newtons. Essas duas pessoas estão praticando um cabo de guerra e cada um está puxando para uma direção, não, para a mesma direção, mas sentidos diferentes. Enquanto esse puxa para a direita, esse puxa para a esquerda. Para achar a resultante entre esses dois corpos, a gente faz a subtração dessas duas forças. A gente subtrai 100 menos 80. A força resultante, nesse caso, vai ser de 20 newtons. Para onde? Para a direita. Então, como eu disse, a força resultante ela pode aparecer, a força resultante. A força aparece várias forças de uma única vez no mesmo corpo. E a gente vai saber calcular a força resultante. Quando elas tiverem a mesma intensidade, imagine que esses dois estivessem aplicando o mesmo valor de força.
aqui também fosse 100 newtons. Quando eu fizer a subtração, eu vou achar uma força resultante zero. E quando isso acontecer, eu vou dizer que esse corpo está em equilíbrio. Por quê? Ele está com a força resultante zero. Se esse corpo não se move, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estático. Aqui tem alguns exemplos de corpos que estão sujeitos à ação de várias forças. Então, imagine que aqui a gente tem a normal, a força normal, uma força peso. Depois a gente vai conhecer um pouco sobre essas forças. E elas têm a mesma intensidade. Então, significa que aqui, uma menos a outra vai dar zero. Então, a resultante vai gerar um equilíbrio relacionado a essas duas forças. Aqui tem um monte de forças sendo aplicadas. Quando a gente tiver uma situação dessas, a gente soma as forças que estão na mesma direção e subtrai as que aqui está em sentido contrário. Sempre em eixo. Por exemplo, faz horizontal junto e vertical junto. Não mistura eles dois de início. Sempre começa fazendo por eixos separados. Então, por exemplo, essas duas que estão apontando para a mesma direção, eu somaria. Então, o resultado de 3,5 mais 5,5 daria 9. O 9, que é a resultante desse lado, está contrário a essa. Então, eu subtraria o 9 menos 6 e eu acharia uma resultante aqui no eixo horizontal de 3 newtons para a direita, porque aqui era onde estava o 9 e a maior. Na vertical, fazendo de maneira separada, eu tenho 3 e 1 apontando para a mesma direção. Então, eu somaria 4. E aqui também tem 4 embaixo. Então, 4 menos 4 dá 0. Então, no eixo vertical eu tenho 0, enquanto no eixo horizontal eu tenho 3 para a direita. Então, a resultante seria 3 newtons para a direita. Agora, falando um pouquinho, as forças elas são classificadas de duas formas. As forças elas podem ser forças de contato ou forças de campo. As forças de contato são as forças que eu preciso de encostar diretamente, ter um contato direto entre esses dois corpos. Por exemplo, quando eu empurro um carro, quando eu faço um cabo de guerra, eu tenho forças de contato. As forças de campo são forças que a gente chama de forças à distância. São forças que não precisam de contato direto entre os corpos. Por exemplo, a força magnética entre dois ímãs são forças que são de campo. Eles se atraem mesmo à distância, não precisam estar encostados para ter essa força. A força gravitacional entre a Terra e a Lua também é uma força de campo. Elas acontecem à distância. Agora, a gente vai falar sobre um tipo de força específica, que é a força-peso. A força-peso é a força que um corpo que tem massa sofre devido à ação da gravidade de um planeta, de um corpo que tem massa planetária, ou seja, uma massa muito grande. Não necessariamente significa que ele é um planeta, mas que ele tem uma massa que se aproxime da massa de um planeta. A Lua, por exemplo, não é planeta, mas ela tem gravidade, então logo os corpos vão ter peso quando submetidos à sua atração gravitacional. Então, o peso, ele é uma relação envolvendo a massa que o corpo tem e a gravidade do planeta com que ele está próximo ou está contido nele. Então, por isso, para calcular o peso, a gente faz a massa vezes a gravidade do corpo. É muito comum a gente relacionar massa e peso como se fossem as mesmas coisas. A gente tem o hábito de falar que massa, aí eu vou lá na balança e vou me pesar. Como se se esse peso que a gente costuma falar, né, fosse o peso físico que eu estou falando aqui. A força-peso, ela não é a massa, elas são coisas diferentes. A massa está relacionada com a quantidade de matéria que constitui o corpo. Pode ser um corpo humano, né, que a matéria que nos constitui vai desde a formação dos nossos órgãos, pele, ossos e tudo, ou de um corpo feito de madeira ou aço ou o que for. Então, a massa tem a relação com a quantidade de matéria que constitui o corpo. Já o peso, como eu disse, é uma relação entre a massa e a gravidade do local onde esse corpo está sofrendo ação gravitacional. E
O peso e a massa, eles são coisas que têm outras diferenças. Por exemplo, a massa, ela não muda, mesmo que eu mude de planeta ou de local dentro do espaço. Eu posso ir para a Lua, que a minha massa vai manter a mesma, mas o meu peso vai mudar. Por quê? Porque o peso depende da gravidade. E quando eu mudo de planeta, ou vou para a Lua ou para Marte, tanto faz qualquer outro lugar do espaço, se eu pudesse me movimentar assim facilmente, eu teria uma diferença de peso. Então, imagine que na Terra um objeto tenha 10 quilos de massa. Aqui na Terra, a gravidade é 9,8 metros por segundo, aproximadamente 10, e esse valor é fixo. Então, aqui na Terra, esse objeto vai ter um peso de 98 newtons. Se esse mesmo objeto for levado para a Lua, onde a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso dele vai ser 16 newtons, mas a sua massa vai continuar 10 quilos. Então, a massa ela se mantém a mesma, enquanto o peso muda de acordo com a gravidade de onde o corpo é colocado. Tá? Uma coisa importante sobre o peso é que, além de calculá-lo matematicamente por meio dessa equação de peso é igual a massa vezes a gravidade, ou seja, a gente tem a massa aqui em quilos e a gravidade em metros por segundo, além de fazer esse cálculo e achar o peso em newtons, o valor, imagina eu que eu tenho um peso de 70 quilos, se a gente aproximar a gravidade da Terra para 10 metros por segundo ao quadrado, significaria que eu tinha um peso de 700 newtons. Além de falar isso, eu tenho uma forma que a gente fala de vetorialmente desenhar esse vetor. A força-peso ela é desenhada com uma seta orientada por ser um vetor. E a seta do vetor peso ela sempre vai ser direcionada para o chão em direção ao centro da Terra. Por quê? Porque a atração gravitacional ela puxa os corpos em direção ao centro do planeta. E é isso que acontece com o peso de qualquer objeto que esteja sob a atração gravitacional desse planeta. Então, sempre que a gente for falar de peso, a gente vai fazer um vetor, que é uma seta, representando o peso em direção ao chão, sempre para baixo, em direção ao centro da Terra. Uma outra força que eu queria falar para vocês é a força normal. A força normal é a força que uma superfície faz para sustentar um objeto com massa em cima dele. Então, toda vez que eu coloco um objeto sobre uma superfície, essa força normal aparece. Ela é uma força que sempre vai aparecer perpendicularmente ao plano da superfície. O que significa isso? Ela vai sair da superfície sempre formando 90 graus com ela. Então, imagina que aqui é a superfície, sempre como eu disse, a força-peso aparece puxando para baixo e a normal ela vai aparecer perpendicular. Aqui é o plano da superfície e ela vai aparecer formando 90 graus com esse plano. Essa aqui é a representação vetorial da força normal. Aqui a gente também tem outro fato onde o objeto é colocado numa parede vertical, numa superfície vertical. Sempre que isso acontece, imagine que aqui é a superfície, então a normal está saindo dela, formando 90 graus com essa superfície. Observe que aqui o peso continua para baixo, então o peso sempre vai estar para baixo em direção ao centro da Terra, enquanto a normal, ela modifica essa direção de acordo com a superfície. Aqui a normal está para a direita, aqui está para cima, e observem que aqui, como a superfície é como se ela tivesse colocado o objeto no teto, né? Nesse caso, a superfície está aqui e a normal tem que sair fazendo 90 graus com essa superfície, a normal está aqui na mesma direção do peso. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que a normal ela tem uma relação perpendicular com a superfície. Então, para você imaginar o desenho desse vetor, imagina que sempre ele está saindo dessa superfície. Em alguns casos, a normal e o peso, elas têm a mesma direção em sentidos contrários, como nesse caso aqui, que é o primeiro. Nesse caso aqui, quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, se eles forem com a mesma intensidade, esses vetores se cancelam e a gente tem um corpo em equilíbrio, que é aquele caso que eu expliquei.
A normal, imagine que fosse 50 e o peso 50. 50 menos 50 dá zero, ou seja, a força resultante é zero, esse corpo vai estar em equilíbrio. Mas isso não é válido para todas as situações, tá? É só esse primeiro caso. Ok, agora que a gente falou dessas duas forças, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela fala o seguinte: todo corpo em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta continua nessa situação, a menos que ele seja forçado a mudar esse estado por forças imprimidas sobre ele. Ou seja, um corpo, ele mantém o estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Essa é um enunciado da primeira lei de Newton, chamada também de lei da inércia. O que é essa inércia? O que tem a ver isso com o fato desse enunciado? A inércia consiste em uma tendência natural que os corpos têm de manter a sua velocidade constante, ou seja, manter o seu estado de equilíbrio, ou manter-se em repouso, ou manter-se em MRU. Os corpos têm essa tendência e essa tendência é medida pela inércia. A inércia de um corpo, ela está muito ligada à massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia e maior a tendência desse corpo de manter o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Aqui tem um exemplo de uma situação do Garfield brincando sobre a primeira lei, né? Esse cara, que eu esqueço o nome dele, né? Ele tá brincando, né? Reclamando com o Garfield, falando que ele é preguiçoso, e o Garfield fala que está conduzindo uma experiência científica. E ele continua dizendo que ele é preguiçoso, e ele fala, não, eu estou testando a primeira lei da física, a primeira lei da inércia, né? E aí ele fala preguiçoso, preguiçoso. E aí o Garfield responde que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? Usando de maneira bem engraçadinha a relação com a primeira lei de Newton. Então, o que eu queria dizer? Que, como eu disse, a inércia ela tem relação com a massa. Então, imagine que eu preciso tirar um corpo que está em repouso dessa situação, tá? É mais fácil eu tirar um corpo que tenha menos massa ou mais massa? Menos massa. Então, é mais fácil eu empurrar um tamburetinho, um banquinho, do que empurrar um carro que tenha enguiçado e esteja parado. Então, a inércia vai ser maior, ou seja, a tendência desse corpo em permanecer em repouso vai ser maior em corpos que tenham mais inércia, ou seja, que tenham mais massa, como o caso aqui desse carro. A mesma coisa acontece com corpos que estejam em movimento. O que é mais fácil eu conseguir parar? Corpos que tenham menos peso ou menos massa ou corpos que têm mais massa? Corpos que têm menos massa. Então, imagine que eu tenha que parar um ratinho ou um touro. O que é mais fácil de conseguir parar? Lógico que o ratinho, porque sua massa é menor e logo sua inércia também. Isso vale também para questões envolvendo meios de transporte. A moto e um caminhão. O que é mais fácil eu conseguir parar, frear, por exemplo? A moto vai frear mais facilmente que um caminhão, porque ela possui menos massa, então eu consigo modificar o estado de movimento dela mais facilmente. E uma situação interessante, muitas pessoas perguntam assim para mim, como assim é possível que um corpo fique em movimento infinitamente? Na prática, isso não acontece, né? O corpo não mantém o movimento retilíneo uniforme infinitamente porque a gente tem a ação de forças que modificam esse estado. Por exemplo, a ação da força de atrito, que é a força que uma superfície, especialmente se ela for áspera ou, né, faz sobre um corpo que é colocado sobre ela. Isso faz com que esse corpo vai perdendo velocidade ao longo do tempo, né? Então, o seu movimento deixa de ser retilíneo uniforme e passa a ser variado, perdendo velocidade ao longo do tempo. Então, a gente não consegue fazer com que essa tendência se mantenha, porque tem forças atuando de forma contrária a esse estado. Então, a lei de Newton é aplicada em várias situações do nosso cotidiano. Aqui tem alguns exemplos.
tem um rapaz andando de skate, isso aqui foi feito em tirinhas, né? Aqui tem um rapaz andando de skate, de repente a árvore, ele bate nessa árvore e ele para, né, o movimento dele, mas o skate continua o movimento. Né? Isso quer dizer o quê? Que todo o corpo em movimento tende a manter o movimento, a menos que uma força atue sobre ele. A força atuou sobre o menino, né? Fez com que ele parasse, mas o skate não. Outra situação que tem a ver com a lei de Newton é o fato do uso do cinto de segurança. O cinto de segurança é uma força que impede com que o corpo mantenha o movimento que ele vinha tendo anteriormente. Imagine que um corpo, quando está dentro de um meio automobilístico qualquer, seja ele carro, moto, ônibus ou o que for, ele sempre mantém a mesma velocidade que esse corpo tem. Claro que para a gente isso não é visível, porque a gente está sentado lá dentro, né? Mas o mesmo movimento que o corpo tem, nós temos também. Só que quando um carro bate, por exemplo, esse estado de movimento dele se altera repentinamente e o nosso não. A gente não está preparado para aquilo, então a gente tende a manter o nosso movimento, o que faz com que a gente seja jogado para frente, contra o para-brisas ou até mesmo para fora do carro. O cinto de segurança é a força que impede que esse movimento continue, ou seja, impede a manutenção do movimento. No ônibus também a gente sente a primeira lei de Newton. Se o ônibus está parado, por exemplo, e ele acelera de repente, a gente é jogado para trás. Ou se, por exemplo, ele está andando, né, ele está em movimento e de repente ele freia, nós somos jogados para frente, assim como a situação do carro que bateu. Então, o corpo ele tende a manter o movimento que ele tem, seja ele de repouso ou de movimento. E se alguma força faz com que isso se altere, a gente está meio que conhecendo um pouco da primeira lei de Newton. Então, é basicamente isso. Eu queria ter falado só um pouquinho sobre isso. Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor essa parte. Um beijinho e até a próxima.